Atualmente em Boku no Hero, os heróis se veem em um completo jogo, correndo contra o tempo para derrotar o seu adversário antes que ele cause mais brutalidades, mas se esquecem que é o seu adversário que está fazendo as regras do jogo, e então são pegos de surpresa. Quer entender tudo o que aconteceu nesse novo capítulo? Então vem comigo nessa análise de Boku no Hero, capítulo 316. O capítulo começa com Endeavor chegando no campo de batalha e nos explicando o porquê ele não conseguiu chegar antes. É porque simplesmente está num dia de chuva, e isso explica também o porquê a Lady Nagant atacou nesse dia. Simples, só por causa da chuva mesmo, para que o Endeavor esteja nerfado. E no próximo quadro parece até mesmo que eu acertei de novo. No review passado eu tinha falado que Hawks ele não tinha recuperado a sua asa, e nesse capítulo nos é mostrado que sua asa atualmente não consegue nem mesmo fazer o Hawks voar. Mas Hawks diz nessa página que ainda não dá para voar, nos indicando de que talvez futuramente ele consiga voltar a voar. E sinceramente, eu quero as asas dele de volta, porque aquele visual dele eu achava muito maneiro. E as pessoas podem simplesmente perguntar: ok, se Hawks não consegue voar, como é que ele foi parar tão alto para conseguir segurar a Lady Nagant? Bom meus amigos, eu acho que alguém aí deu carona nas costas pro Hawks. Hawks percebe que Deku estava lutando contra a Lady Nagant, e antes que ele fale algo com Midoriya, ele simplesmente percebe que Lady Nagant ainda está respirando. Rapidamente, Hawks se apresenta e diz que ele é o substituto de Lady Nagant e sabe a história da ex-heroína. Hawks também diz que lutando contra Midoriya, a ex-heroína deve ter aprendido que ainda existe esperança nessa sociedade. Hawks então pede para que Lady Nagant fale onde All For One está, e simplesmente a ex-heroína vê uma luz e vê que Hawks ainda tem aquele brilho nos seus olhos, e pergunta como Hawks e Midoriya continuam tendo esse brilho. Hawks e Midoriya são com certeza atualmente os dois heróis que estão mais lutando por seus motivos. Hawks estava lutando nas sombras e planejando uma derrota dos vilões para que eles não conseguissem dominar a sociedade. Por mais que tenha dado errado, Hawks tem dado o seu máximo para fazer com que isso ainda não aconteça. E Midoriya simplesmente lutou construindo seu início de carreira com esperança, levando a todos uma felicidade em conjunto e fazendo com que a sociedade e seus companheiros se sintam seguros. Ao chegar em solo, Lady Nagant fala que All For One contratou várias pessoas além dela, e eu tenho duas coisas para falar aqui. A primeira é de Midoriya simplesmente caindo no chão, como se uma borracha tivesse sido jogada de um prédio. Mano, não tinha ninguém pra segurar o menino não? A segunda coisa é de Lady Nagant dizendo que All For One contratou várias pessoas além dela. Na minha visão, All For One não mandaria um de seus subordinados mais fortes para o campo de batalha. Então podem esperar sim de que na batalha final, All For One tenha subordinados muito fortes para protegê-lo. E é claro, isso vai dar lutas épicas. Lady então pergunta o que mantém Hawks com esse brilho nos olhos, e Hawks fala que ele sempre teve alguém para o apoiar e sempre foi bem otimista. Vamos lembrar de que Hawks teve uma vida bem complicada quando ele era criança, mas o garoto sempre continuaria a sonhar que um dia seria um herói como o Endeavor. Bom, Lady diz então que ela tinha 2 meses para levar o alvo até uma mansão na floresta, para que assim All For One finalmente garantisse a sua vitória. Endeavor então chega carregando Shisaki, que continua pedindo para ser levado a seu pai, e Deku fala a Shisaki que ele o levaria a seu pai. Deku cumpriria a promessa de Lady Nagant. O legal nessa cena é ver o All Might chegando em seu carro, que, bom, tá todo fodido, né? Como caralho que esse carro ainda tá andando? Alguém me explica isso, por favor. Outra coisa que eu tenho que falar é simplesmente a expressão facial de Midoriya. O garoto está parecendo completamente triste o tempo inteiro e com uma pura raiva, como dá pra ver em vários quadros nesse capítulo.
E infelizmente, pessoal, a gente não tem visto mais aquela cara de felicidade do Midoriya. Hoje em dia, ele tá simplesmente com essa cara de tristeza e de pura raiva, simplesmente por ver o que o All For One e o Shigaraki têm feito nessa sociedade, simplesmente matando pessoas e acabando com essa paz. E após a declaração de Lady Nagant, um tempo se passa e os heróis então chegam na mansão na floresta, e Deku sai entrando na mansão sem nem pensar duas vezes. E galera, o que eu tenho a falar nessa cena é que vocês já perceberam quantas pessoas reclamavam do uniforme do Midoriya antigamente? Eu simplesmente achava bem infantil, e um monte de gente, meus amigos, cara, achavam muito infantil a roupa do Midoriya. E hoje em dia no mangá, a roupa dele tá simplesmente foda pra caralho, e não tem ninguém reclamando. Cara, eu tô achando isso incrível, sinceramente. Os detalhes na roupa, tudo tem feito essa roupa nova do Midoriya simplesmente ter ficado incrível. E cara, sério, ficou muito bom. Parabéns aí ao Correio, sinceramente. Ele fez um uniforme que era odiado, agora simplesmente consegui fazer todo mundo gostar desse uniforme. Cara, que isso? De repente, então, uma gravação começa na sala e vemos All For One simplesmente se gabando por ter levado a melhor. Ele já sabia que Lady simplesmente iria virar de lado e contar onde é que era a sua localização. Então ele simplesmente se preparou para que os heróis não conseguissem pegá-lo. All For One tenta falar então várias coisas a Midoriya, como quem está nessa sociedade e não tem poderes, simplesmente não é nada. E aqueles que têm, mas não se encaixam, está fadado a se perder e virar um vilão. E na história de Boku no Hero nós vimos esses casos com algumas pessoas, como Shigaraki, que simplesmente tinha poderes, mas que eram feitos para matar pessoas. Então ele não se encaixava nessa sociedade de heróis. E vimos simplesmente o Midoriya, que se não fosse por All Might, o garoto simplesmente não seria nada hoje em dia. All For One então diz que não quer mais nada com All Might, e que agora o alvo é o Midoriya. E é então que os nossos heróis são surpreendidos e a casa simplesmente explode. Não dá para saber o que aconteceu com os heróis, mas é fácil pensar que eles poderiam facilmente sair disso, utilizando o sensor de perigo de Midoriya e seu chicote negro. Além disso, Endeavor também é bem resistente e eles também estão com vários heróis ali bem preparados. E é claro, pessoal, que essa última página é uma referência do All Might falando pro Midoriya de que ele era o próximo, e agora é simplesmente All For One dizendo a ele que Midoriya é o próximo. Mas é claro, All For One continuaria na frente e liderando cada movimento. Como eu disse no review passado, All For One está em um jogo de xadrez e finalmente está na hora do checkmate. Tome cuidado, garoto Midoriya. O próximo alvo é você. Mas é isso, pessoal. Essa sequência de mangás eu tenho achado muito boa. O Correio simplesmente tem aumentado o peso das histórias e dos personagens que ele tem colocado. Simplesmente eu tenho achado muito bom tudo isso que ele vem fazendo. E lembrando a você aí, cara, que não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixe seu gostei, avalie esse vídeo aí nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Te vejo na próxima semana. Fui.